Boa tarde, gente. Muito obrigado pela presença de todos e todas. Assim, foram 3 anos. Todos aqui sobreviveram à pandemia, né? Acima de tudo, somos sobreviventes. Ainda bem que sobrevivemos e chegamos até aqui, porque foi de fato uma jornada muito complexa. Pesquisa na pandemia foi muito complicado, assim, tivemos todos os nossos tudo que a gente vinha trazendo como carga de cotidiano, de crença no que devia ser, de como devia ser, ele teve que ser repensado, né? Então esse período foi bem complexo, mas a gente conseguiu chegar nesse momento e eu fiz questão de ir chamando todos possíveis que foram importantes de alguma forma nessa jornada, nem que seja chorando junto, a gente para estar aqui nessa defesa pública que a gente preparou para hoje, né? Eu vou só abrir a apresentação aqui. Uma guia. Ok. Todos estão vendo, imagino, né? Tá todo mundo certinho aí, áudio, ok. Gente, queria primeiramente saudar a todos que não estão aqui presentes, saudar a toda a espiritualidade que acompanha aqueles que creem e aqueles que não creem, saudar a todos que tombaram, porque esse trabalho fez a cada página escrita eu pensar em tudo que aconteceu antes, durante e depois da pesquisa e durante o período que eu estudei sobre o movimento Atitude Afro Pará, que a gente vai falar mais à frente. Eu costumo dizer para mim mesmo que essa pesquisa ela começou na verdade em 1987, que é o momento em que eu tive o primeiro contato com a saída da Iemanjá, do canto da rua de casa, de minha avó me levando no colo até o canto, e de lá saía a casa da mãe do Simar, que era uma das organizadoras do evento lá de Outeiro, da Associação Amigos de Iemanjá. Então, de certa forma, isso sempre me acompanhou, mas sempre olhando com um olhar distanciado e como se aquilo não fizesse parte de mim e que, na verdade, eu vou descobrir muito tempo depois que isso compõe quem eu sou e como eu cheguei até aqui. Tem uns pontos da pesquisa que a gente vai dar o destaque, né? A questão da introdução, o problema de pesquisa, nossos objetivos, o referencial teórico, a metodologia e os resultados e discussões que a gente se propôs a fazer a partir dos dados, que foram muito ricos, muita coisa ficou de fora, que posteriormente isso pode ser uma continuação de pesquisa, tendo como outros focos, inclusive outros eventos durante os anos em que o recorte temporal que a gente fez na pesquisa. Então, a pesquisa basicamente trata sobre representações sociais do movimento Atitude Afro, que é um coletivo social, a gente vai falar disso mais à frente, e sobre as ações de enfrentamento. O que eles pensam sobre as ações de enfrentamento, a gente vai falar o que são as ações de enfrentamento, e o famoso racismo religioso, porque é uma categoria que entrou no jargão acadêmico, as pessoas estão desenvolvendo pesquisas, continua ao lado da intolerância religiosa sendo utilizada. Ele é um termo, sim, que ele tem muita coerência no seu uso a partir do momento em que a gente vai entender como é que o processo de racismo vai se transformando na sua forma de estudar, na sua forma de compreensão e nos tentáculos que esse costume cultural, né? Porque o racismo, de fato, ele é uma questão de cultura. E a gente vai falando disso um pouco mais à frente. A pesquisa foi realizada na região metropolitana de Belém, entre os anos de 2015 e 2020. Em 2020, então, quando começa a pandemia, ali o início de 2020, né? Não propriamente na pandemia, ela não já é uma outra questão que pode ser levada mais à frente. Eu digo que uma das coisas desse trabalho que levou a pensar e construir essa linha teórica foi entender o processo de racialização. Que eu lembro de ler o livro do Silvio Almeida, que é muito comentado no Racismo Estrutural, que ele explica as categorias, né, saindo da compreensão do racismo como algo individual para algo dentro da estrutura
da sociedade ocidental, e não só ocidental, mas com foco em como o Ocidente é construído. E uma necessidade pessoal: eu sou professor de ciência de ensino religioso, formado em ciência da religião, que não é teologia. Isso eu gosto sempre de deixar bem claro, que há diferenças enormes entre uma área e outra, e também como um afro-religioso, né? Eu compus A Minha Mãe de Santo Está Aqui Presente, integrei a casa diretamente durante um período, e isso fez com que essas vivências passassem a ser aquele momento que eu falei lá no começo. Começou a fazer sentido quando eu integrei uma casa de Umbanda, como eu digo, Umbanda amazônica, porque ela é muito peculiar. E aprender com as vozes mais experientes. Esse o pai Denilson está presente também. Foi ouvir essas pessoas, foi assim, ver o quanto se está exposto a determinadas situações que a teoria não vai te colocar. Né? Aliar a teoria e a prática, ela é fundamental. Ou a prática sair da teoria. Eu acho que isso que as representações sociais me ensinou. Porque eu tenho que entender o que as pessoas estão falando para poder eu entender como de fato a realidade está construindo noções na cabeça das pessoas e como isso tem sido reproduzido e pautado as suas lutas na sociedade. E aí eu tinha um problema a ser resolvido, né? Que como se constituem representações sociais de afro-religiosos sobre as ações de enfrentamento ao racismo religioso no movimento Atitude Afro-Pará, que é o que a gente vai destrinchar ao longo desses próximos minutos. E a gente tinha que entender o que são as imagens, né? Quais são os sentidos de racismo religioso. O racismo religioso, como categoria muito nova, ela está aberta a discussões e sempre há avanços para afirmar essa categoria como extremamente importante para a gente compreender situações de discriminação, situações de segregação, não só pautado na questão, mas aqui pautado principalmente na questão religiosa. Quais são as objetivações e ancoragens, que são os dois processos da formação de representações sociais, que constituem essas representações, e o contexto de produção e circulações presente nessas representações dos atos religiosos. Então, essas questões, elas vão ser o norte que a gente vai dar para o trabalho, porque eu precisava entender várias coisas, como eles pensavam, em que momento as ideias que eles têm foram surgindo e como é que a realidade se configurava naquele período. O objetivo era justamente analisar essas representações dos atos religiosos e, com objetivo específico, identificar nossas imagens, as imagens, os sentidos sobre o racismo religioso atribuído ao movimento dos afro-religiosos do movimento Atitude Afro-Pará, diagnosticar a exclusividade desses afro-religiosos, os elementos das representações sociais. E compreender o contexto, né, de circulação dessas representações. E aí eu notei uma coisa que aqui eu já falei, o que é representações. E duas questões que se pautaram dentro dessa pesquisa, assim, pessoalmente, entender que eu sempre questionei que imagens são construídas sobre determinados assuntos, que são as representações. Que sentido tal coisa tem? Isso foi uma coisa que sempre me fez tentar entender e levar a questionamentos pessoais sobre coisas do cotidiano mesmo. Então, sem representações sociais, aliada à representação cultural, que é uma outra área que eu também tenho muito interesse, fez com que o trabalho fosse sendo refinado em tentar entender como essas pessoas pensam e o que eu posso aprender e também passar adiante sobre o que eles pensam. Então, fazendo um levantamento bibliográfico de como era que o racismo religioso e ações de enfrentamento apareciam dentro das produções na Base Nacional de Teses e Dissertações. Então, o Sudeste ele concentra muito mais a área azul, ela concentra muito mais as pesquisas, segundo o levantamento que foi feito do período de 2016 a 2020, e a região Norte ela entrou com um menor percentual, porém um momento muito significativo na história do coletivo Movimento Atitude Afro-Pará, de um episódio que a gente vai falar mais à frente, que é uma dissertação que trata sobre um episódio que, para mim, a grande vitrine da luta que estava sendo travada naquele momento pelo movimento, pela comunidade afro-religiosa, movimento negro em geral e outras organizações.
Então, fiz esses levantamentos para saber como é que, o que estava sendo pesquisado e de que forma aparecia. O racismo religioso já aparece, o que as pessoas falam, o que é, qual o fundamento para se defender uma categoria, o que ela tem de diferente da intolerância religiosa. Então foi atrás disso que eu fui tentar fazer essa compreensão e ver, né, de que maneira a academia tem pensado essas categorias relacionados aos afro-religiosos. Então eu tenho algumas extremamente importantes que foram para a pesquisa, como o ser com o outro, conviver e cuidar, enfrentamentos cotidianos ao racismo religioso, da Emília Guimarães Mota. É uma dissertação sensacional, eu realmente recomendo. Cadê o Exu no Espelho Constitucional, que vai discutir direito, de que maneira aparece o combate a essas violações dos direitos dos povos e comunidades tradicionais de terreiro, políticas públicas para o enfrentamento ao racismo religioso. Então são dissertações de pessoas que me contribuíram muito em tentar entender e ver o quanto já tem avançado a discussão sobre o que é o racismo religioso e como ele aparece ligado no Brasil, principalmente à comunidade afro-religiosa. Tá? A pesquisa basicamente foi feita na região metropolitana. Por conta da pandemia, como eu falei no início, ela não pôde ser feita presencial, em algumas atividades por conta de logística, mas a maior parte das ações se concentram na região metropolitana. A região metropolitana de Belém, a partir de 2013, ela integra Castanhal à chamada Grande Belém, né? Eu fiz a entrevista com 6 afro-religiosos, optei por não identificá-los por nome para a resposta dos questionários. Todos se identificaram como negros e negras. Isso foi um dado muito interessante para como é que surge a categoria raça e cor, que é uma categoria de recorte racial no Brasil peculiar por conta de ter a divisão e proximidade entre cor e raça. E os dados foram gerados com levantamento bibliográfico, com uma rápida explanação que a gente fez aqui. O formulário online, por conta da pandemia, a gente teve que fazer toda essa adaptação. E a partir desses dados, a gente analisou estatisticamente ali só para ver como é que se configurava as ideias expressas nas perguntas que os entrevistados responderam, né? E aí tive uma necessidade de fazer uma entrevista semi-estruturada com alguns membros ativos da formação do movimento Atitude Afro, aquele período de criação, que ele era extremamente importante e ainda não tinha registro disso. Não que ele não tivesse presente de alguma maneira em algum documento, alguma coisa assim. Tem um documento específico que a gente analisou, que foi uma ata da Câmara Municipal de Belém, onde há uma fala do pai Luciano, que ele vai dizer como foi que surgiu o movimento Atitude Afro. E daí eu tinha que destrinchar. Então a gente optou por fazer essa entrevista com os afro-religiosos, inclusive o pai Denilson, o pai Luciano também foi entrevistado, para falar sobre esse momento do que é, de como surgiu o movimento Atitude Afro. Na seção 3 do trabalho, a gente vai trazer o histórico do movimento Atitude Afro Pará, né? Aqui, assim, eu gostaria de ter feito um apanhado muito maior, porque é de uma riqueza essa temática, e de compreender como a articulação do segmento negro, do movimento negro, que é o movimento afro-religioso, como é que ele vem se articulando ao longo das décadas e também ao longo dos séculos. Não ficar só na discussão, o objetivo não era ficar na discussão do que é sincretismo, do que não é sincretismo, como é que aparece o grupo tal, mas entender como é que esses grupos se articulavam dentro do contexto de como é construído o Brasil e a segregação religiosa que é feita pelo Brasil em geral, com as manifestações de origem afro e indígena principalmente. Então, no primeiro momento, a gente traz uma discussão sobre as irmandades, federações e associações, que são as formas de organização. A Irmandade de São Benedito é uma dessa, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Eu tive esse ano a experiência de participar do Congado, teve alguns elementos do Ritualística que eu não participei, mas assim, a Irmandade está lá.
Bragança, a mesma coisa. E a articulação e a importância que as irmandades têm, elas são fundamentais como resistência do que eu chamo de catolicismo africano, ou catolicismo afro-brasileiro. Porque ali é que a grande articulação da sua maneira de cultuar o catolicismo vai acontecer, e depois isso, consequentemente, vai ser passado para os terreiros quando eles passam a assumir um papel mais ativo, não tão ligado assim a ordenações ou organizações mais próximas à Igreja Católica. Já na década de 60, a gente já vai começar a ter pesquisa relacionada a outros tipos de organização. A professora Anaísa Vigolino, o professor Napoleão Figueiredo, tem uma série de pesquisas, não só dos dois, mas principalmente da professora Anaísa Vigolino, falando sobre a federação. A FEUCABEP ela é extremamente importante nessa história de articulação no meio do século XX. As federações elas vão surgir a partir de uma necessidade de resistir aos ataques do Estado, e não só no Pará, mas no Pará, tanto como foco a Federação Espiritista Umbandista, ela vai ser extremamente importante nessa forma de resistência e de organização. Tem um trabalho do Cef Lia, eu sempre esqueço o nome dos dois. São dois pesquisadores americanos que vieram para o Brasil e foram pesquisar as religiões afro. E a federação aparece nessa obra, Spirits of Deep, ela vai aparecer, mas como assim? O meu avô, aí eu tenho que ficar fazendo a ponte, o meu avô ele foi presidente de federações beneficentes do Pará. Então a maior parte das federações eram de sociedades beneficentes, ele estava na fundação e também quando elas tombaram. Então, eu tive essa proximidade, não tanto com a FEUCABEP, porque ele não era próximo, assim, não que ele fale em casa, mas ele era próximo à comunidade afro. Então, a federação vai surgir segundo o Cef Lia Cook, eles vão dizer que não era só uma sociedade de ajuda mútua. E que não era só isso. A sociedade não caiu, como eles previam, e a professora Anaísa vai reforçar isso. E, de fato, ela não cai, ela está lá até hoje. Por mais que tenha perdido um papel à frente, ela está lá e ela tem a sua importância histórica e ela continua fazendo parte das organizações afro-religiosas do Pará. A Associação Amigos de Iemanjá, que para mim foi sensacional, assim, foi a minha história como morador da rua de onde saía o Festival de Iemanjá. A minha história, de certa forma, ela estava próxima ali de como essa associação organizava o seu evento, e eu só fui me apoderar dessa leitura recentemente. Né? A Pedreira, que é o bairro da onde eu nasci, é o bairro do samba, do amor e do Pai de Santo. Então é um lugar onde mais se tem concentração de terreiros ao longo das décadas. Então a forma como os afro-religiosos vão se organizando, ela vai sendo modificada de acordo com o contexto e de acordo com a ordem jurídica, a ordem política e a resistência cultural e social que estava demandando. Então a gente vai ter associações, federações, institutos, redes organizadas, o FOPAFRO, que é da onde vai surgir o movimento Atitude Afro. Então todas essas organizações compõem de diferentes formas o movimento afro-religioso articulado enquanto instituição social e política dentro da sociedade civil. E aí a gente chega no movimento Atitude Afro Pará. O movimento Atitude Afro Pará, o meu contato com eles foi assim, televisão, propaganda, enfim, não propriamente dita em 2015, quando os assassinatos, a série de assassinatos ou genocídio dos afro-religiosos começa a acontecer de forma mais intensa, porque a perseguição ela sempre esteve lá presente, maior e menor intensidade. Então a gente teve figuras extremamente importantes dentro da comunidade afro-religiosa que tombaram. Né? E essa série de assassinatos que aconteceram, ela demandou uma resposta mais enérgica e articulada do movimento Atitude Afro, da comunidade afro-religiosa, e daí o movimento Atitude Afro Pará vai surgir como forma de tentar combater essa perseguição. Aqui eu
trouxe umas 2 imagens de notícias que não foram analisadas, mas eu só achei interessante colocar, que são notícias de 2016 relacionadas à perseguição religiosa contra os afro-religiosos na Grande Belém. Assim, extremamente complicado. Na época eu acompanhei poucas notícias, mas aquilo de certa forma me incomodou, porque você tinha ali pessoas do movimento afro-religioso já sendo perseguidos e tendo suas vidas levadas como se assim, não há importância nenhuma, e a comunidade afro-religiosa mostrou que não, que algo precisava ser feito. E as diferentes instâncias da sociedade precisavam ser mobilizadas para fazer ali a devida cobrança aos órgãos públicos e à comunidade em geral. Aqui a gente tem 2 momentos muito especiais, muito simbólicos, que são as 2 primeiras reuniões. Eu não consigo identificar todos por nome, gente, tá? Eu tenho muito problema de aprender o nome das pessoas de maneira... Mas a gente tem o pai de Denilson, esta figura que está bem aqui, Babá Tayandô, em memória. Conheci o Babá Tayandô na UEPA, uma figura extremamente carismática, assim, extremamente importante no movimento afro. A gente tem a Mãe Bia, tentei um contato com ela, a Mãe Bia estava, assim como eu, em processo de mudança. Então eu não consegui ter um contato maior quanto eu gostaria com ela. Alguns outros afro-religiosos. O Edson Katendê também não consegui contato com ele. Mas assim, são figuras que são extremamente importantes e já tem uma longa caminhada dentro do movimento afro-religioso no Pará. E em diferentes etapas, em diferentes momentos, eles vão surgir e vão lá atuar em defesa da comunidade afro-religiosa, se articulando da maneira em que cada um atua na sua área ou no coletivo. A segunda reunião, essas 2 reuniões aconteceram em sede de partidos políticos, uma do PSOL e uma outra do PSDB, e aí isso é extremamente importante, foi extremamente importante para a pesquisa, para ver a articulação entre os partidos políticos e as organizações afro-religiosas. A gente tem uma diferença muito grande na pesquisa, por exemplo, de como a Daniela Cordovil me descreve isso da virada do século, quando a gente vai ter ali o primeiro governo Lula, a gente vai ter o Edmilson Rodrigues na prefeitura de Belém. Então há um contexto ali bem diferente de quando a gente tem a virada da segunda década de 2000, aonde o fanatismo religioso está muito mais intenso, não que ele tenha deixado de existir, mas o poder político e material de determinados grupos cristãos, principalmente neopentecostais, acirram a perseguição aos afro-religiosos. Então, nessa segunda foi uma reunião que foi feita para a caminhada, e a caminhada a gente vai já falar a seguida, e aí a gente tem mais pessoas. Eu quis colocar as imagens juntas para a gente dar uma olhada na diferença dos grupos em que aparece. Num aparecem mais mulheres, no outros não aparecem tantas mulheres. A gente já tem uma configuração diferente na articulação, mas a articulação parece, nas imagens que a gente vê, que cada vez mais ela tendeu a crescer. Apesar de todos os pesares, de todo aquele contexto de violência, o movimento afro-religioso se articulou para se defender. Então a segunda foto ela faz referência à organização da caminhada Belém Sem Racismo e Sem Intolerância Religiosa. Essa caminhada aconteceu no Belém 400 anos. O mestrado do Rafael Moisés Sarraf, ele vai trazer este momento. Então meu abraço ao trabalho dele é a descrição desse momento, de como é que foi esse momento em que os afro-religiosos estavam lá articulados. Então a gente tem aqui matriarcas e patriarcas segurando figuras extremamente importantes. Babá Tayandô de novo ali, o Babá Edson Katendê ali atrás. Eu não consigo identificar essa que está bem aqui. Mas esse momento é o momento em que acontece o começo da caminhada para denunciar e mostrar que o movimento afro-religioso no Pará e em Belém ele é extremamente importante, e ele também compõe a cara de Belém. O grande ponto aqui que eu trago no meu texto é sobre como é que os afro-religiosos estão excluídos da programação oficial, que é uma discussão que o Moisés Sarraf também traz. Ao pegar toda a programação do Belém 400 anos, tinham alguns eventos religiosos. E o que é bem interessante, porque
eventos religiosos, o bater dos sinos da catedral pode não parecer religioso para alguém, mas ele é algo religioso. Eu não posso achar que aquilo é um rito normal e não ligado a uma ideologia religiosa. Então não havia nenhum elemento afro-religioso em nenhum momento. O único momento em que se louvava uma diversidade foi uma tal de festa das etnias, da diversidade de etnias, que eu não encontrei informação nenhuma. Gente, não encontrei foto, organização no evento relacionado ao Belém 400 anos. E aí os afro-religiosos se articulam para fazer essa caminhada. Então, assim, esse é um momento muito tenso. Os afro-religiosos, a comunidade afro-religiosa, o movimento negro e outras instituições que combatem a intolerância, que combatem o racismo, se articulam e saem caminhados. Então essa segunda foto com as pessoas aqui na calçada, ela é extremamente simbólica. Ela traz elementos muito ricos para ser analisados. Primeiro, a calçada e a rua. Quem está na calçada observando, né, o relatório que foi entregue pela comissão que analisava as violências contra os afro-religiosos, descreve como um corredor polonês, em que os afro-religiosos estão passando e sendo extremamente hostilizados pelos religiosos identificados, segundo os mesmos, como neopentecostais, hostilizando os afro-religiosos que estavam ali presentes. Então a gente tem essa pessoa com o braço levantado, que em um primeiro momento carrega ali uma faixa que parece estar organizando algo no evento, mas que claramente, pela posição da mão, está ali, nesse momento, não como um organizador, mas sim como um religioso, e está excomungando do espaço público essas pessoas, como se elas tivessem mais direitos do que os afro-religiosos que estavam lá no momento de reivindicação. Então a gente nota que a primeira luta de estar de corpo presente no fronte de batalha é contra os religiosos, porque a guerra cultural, né, que é um termo que se tem usado bastante aqui, ela é para o afro-religioso em diferentes instâncias, com diferentes sujeitos. E a maior parte dos grupos, principalmente neopentecostais, estão extremamente hostis a todos os elementos que compõem essas religiosidades, né, afro-indígena, né, afro-indígena, cigana e tudo mais. E aqui a gente tem um outro momento, que é um momento também extremamente simbólico, final da Marechal Hermes, eu acho que esse é o nome da rua, ali no comércio, e os afro-religiosos tentam se aproximar e eles são hostilizados e a guarda é acionada ali para cima das pessoas. Eu tenho, né, crianças, tenho idosos, pessoas de diferentes sujeitos estão lá e eles são simplesmente atacados com gás de pimenta, são empurrados, agredidos, hostilizados no espaço público, né? A continuação daquilo que estava acontecendo com os religiosos acontece agora ali pelos signos visuais que a gente tem aí dos militares. E eu acho extremamente interessante a bandeira, o cartaz ali do lado, com a PM, com os policiais de costas e a placa dizendo matrizes africanas pedem respeito. Aqui de estratégia, as oficinas que eu presenciei, em partes de o problema da logística no trabalho foi bem complexo para fazer ali um registro local das atividades. Mas as duas atividades que me chamaram muita atenção no período foram as duas oficinas de estratégia em defesa contra o racismo religioso, e aqui eu vou encontrar diferentes elementos e diferentes ideias que os afro-religiosos vão trazer dentro do material de divulgação, de discussão, de conversa com a população em geral, com membros do Ministério Público, Defensoria e a Delegacia de Combate a Crimes Discriminatórios e Homofóbicos. Essa aproximação com esses grupos ela é extremamente necessária e ela foi uma forma, um recorte muito interessante de ver como é que isso se deu no momento em que os doutores, né, delegados, defensores, as pessoas do órgão judiciário sentaram para ouvir os afro-religiosos explicarem para eles o que é o racismo religioso e como é que o racismo opera dentro das instituições que eles trabalham e o que pode ser feito.
Então, assim, como é que se compõe todas essas ideias sobre representações sociais? Eu tenho uma informação sobre o que é tal coisa, o que vocês sabem sobre tal coisa, né? Eu tenho atitude, o que de fato, de que maneira isso se age no cotidiano, com que se faz, o que se faz com essa informação, e as imagens, né, que são os significados dessas ações e os sentidos dessas ações, que é o recorte que a gente vai fazer para a gente tentar entender o pensamento e a forma de ação que os afro-religiosos têm. Isso aqui é um gráfico que a gente rodou no programa Iramutec, Se você gostou, que é um programa de análise estatística, compartilha e se inscreve. Que, como disse meu amigo Matheus, nós das ciências humanas precisamos não evitar a matemática. A matemática ela tem que estar presente, a estatística ela é extremamente importante, apesar de não ter tanta influência assim, os dados estatísticos, mas ele estava lá de alguma forma indicando o que eu poderia aprender ou tirar dos conteúdos que os afro-religiosos me deram. Nesse gráfico aqui a gente tem os termos separados em 4 ralos, que vão dar diferentes significados do que é o afro-religioso pensa sobre o que é o racismo religioso. Como é que um termo afro, movimento atitude afro, de como é que ele aparece, né? O que o movimento atitude afro representa, quais são os termos que mais nos indicam o que os afro-religiosos pensam sobre a luta contra o racismo, sobre a luta contra a intolerância religiosa. O que é um movimento social? E quais são as temáticas que esses grupos trazem? A temática aqui no halo 5, a gente tem saúde, segurança pública, palestra, e a palestra é uma atividade educativa, a caminhada é um manifesto, a caminhada é uma ocupação do espaço, e o combate ao ódio. Né? Entender como é que essa articulação, porque por mais que a gente pense que não há uma articulação de diferentes instâncias da sociedade, mas o ódio ele está lá presente de diferentes maneiras. Então, assim, nesse primeiro componente de informação, os termos ódio, ignorância, doença e crime são os termos que mais vão nos chamar a atenção para a sua compreensão do que é o racismo religioso, segundo os afro-religiosos. E aí eu vou tratar nesse ponto sobre a criminalização do racismo, porque o racismo vai se tornar crime ao longo do século XX, até o final do século XIX, quando se começa a articular uma pseudociência que vai embasar muitas das coisas que são afirmadas até hoje, o chamado racismo científico, vai embasar o pensamento social brasileiro sobre como existe uma raça brasileira. E a noção de racialização. Aqui era o grande ponto para mim, porque eu tinha que entender como é que o racismo está ligado à religião, mas que ele pode não necessariamente estar ligado à divisão, ao pensamento de divisão de raças, né? Caucasianos, negros africanos, indígenas, vermelhos. Isso é pertinente? Eu fui descobrir que de fato é pertinente. O Charles Wagner ele vem para o Brasil, pesquisa na Amazônia, e ele vai encontrar uma noção de racismo aqui e racialização ligado à formação social. A ideia de que a raça no Brasil ela se articula de uma outra maneira, compreendendo isso dentro da Amazônia. O Omil e Nani vão pesquisar a formação e o processo de racialização dentro dos Estados Unidos, e eles vão ser considerada a última ponta de entender como é que os povos são racializados. Eles trazem conceitos como estado racial, trazem conceitos como formação racial, como raças se formam, que elementos podem compor o que seria uma raça social, e perfilamento racial. Quando a polícia traça um perfil do que seria um criminoso, a gente está fazendo um perfilamento racial, está racializando determinados sujeitos dentro da sociedade. Quando se retrata nos Estados Unidos mexicanos como preguiçosos e criminosos, há um perfilamento racial. Quando se constrói um muro para que não se passe para cruzes fronteiras, você está fazendo um perfilamento racial. Então, isso fez eu compreender que, de fato, o racismo religioso, ou como diz o George Frederickson, que é uma outra referência muito interessante para entender a religião racializada, que é a religião, a noção de religião ou identidade religiosa, pautada como a forma como esse grupo vai ser compreendido dentro da sociedade. Islâmicos são racializados,
judeus são racializados. Cristãos são racializados? Depende de onde a gente vai estar falando. A gente tem que entender o racismo como um conceito relacional. Eu não posso achar que ele se articula da mesma maneira em diferentes lugares. E aí eu me arrisco a trazer uma breve definição do que é o racismo religioso. Tendo toda essa noção de violência, toda essa noção de crime e de ódio contra determinados grupos, e esses grupos em geral minoria, eu trago o racismo religioso como uma classificação negativa, racialização, de determinado grupo religioso através de justificativas variadas. Eu disser que judeus são a própria encarnação do capeta, de dizer que... Eu fui descobrir, por exemplo, que contrato, a ideia do demônio fazer um contrato, parte da noção de que os judeus faziam contratos econômicos e que isso era condenado pela igreja. Isso vai ser atribuído à figura do diabo. Então eu estou racializando ali com um elemento religioso, que acarreta em perseguições diversas, né? Então a gente viu aqui no próprio exemplo do movimento Atitude Afro. Acesso ilimitado ou nenhuma participação na vida pública, política e social. Então, nesta primeira dimensão, eu consegui entender e me contribuiu bastante para entender que, de fato, o racismo religioso é uma categoria muito válida e ela é extremamente importante para entender que é muito além da mera intolerância, que, de repente, a pergunta pode ser: aonde fica a intolerância religiosa? A intolerância é um conceito que ela é válida, mas ela é limitada, de certa forma, porque o racismo ele é muito pior. Você não é tolerado. O sentido de tolerância é o respeito. O racismo ele simplesmente te ignora em todos os âmbitos, inclusive na tua existência, de maneira muito mais violenta. Claro que se eu falar dentro do âmbito jurídico, a intolerância religiosa ela é muito mais aceita, dependendo de quem sofre e de quem está interpretando, do que eu falar em racismo religioso, que é um conceito muito recente e que trabalha sim com a ideia de racismo social. A segunda dimensão eram as atitudes. O que eram as ações de enfrentamento? Segundo os afro-religiosos, os termos que a gente destaca: luta, combate, ações, mecanismo para desconstruir e conjunto de estratégias interligadas. A gente viu aqui como o movimento Atitude Afro surgiu e que essas ações sociais elas foram extremamente interligadas com outros setores da sociedade. A Valecila tem uma outra definição, vai falar sobre estratégias de camuflagem do candomblé, estratégias de sobrevivência das religiões afro-brasileiras, e a Emília Mota vai trazer política artesanal de enfrentamento. Há pequenas diferenças aí nos conceitos, mas é porque cada uma pesquisou em um contexto. A política artesanal é eu simplesmente fazer algo ligado à minha orientação religiosa de matriz africana ou afro-indígena, mas ali resistindo perante a sociedade, perante os locais onde eu estou. Quando eu rezo baixo, quando eu não bato palma, quando eu faço a minha saudação discreta, eu estou ali fazendo uma política artesanal, cuidando das pessoas que chegam, acolhendo as pessoas que chegam no espaço que sofreram algum tipo de violência. O autocuidado, tudo isso entra como política artesanal. E a noção de ações de enfrentamentos, ela traz o conceito de ação social, que é ligado ao que são os movimentos sociais. A última definição de movimento social, eu não gosto de dizer mais avançada para não parecer uma concepção evolucionista, mas a concepção mais recente a ser estudada é o coletivo social, como se define o movimento Atitude Afro. Qual a diferença entre um coletivo social e uma federação, por exemplo? A federação ela tem uma organização muito mais formal e hierárquica. O coletivo social, e ao longo das décadas, essas hierarquias elas vão causar tensões entre os diferentes grupos, seja os afro-religiosos ou seja qualquer outro grupo. Em específico para a comunidade afro-religiosa, o coletivo social ele surge como independência de todos os membros, mas ao mesmo tempo todos tentam falar uma mesma linguagem e lutar de diferentes formas, mais articulada, mas sem que haja uma predominância de uma figura eleita como representante único do coletivo. Então, quando eu falo coletivo social caboclas, ali eu tenho diferentes pessoas dentro do movimento que representam diferentes causas, mas que eles
articulam suas ideias e suas ações de alguma forma. E como são essas ações de enfrentamento? Tem diversas, né? A gente tem as denúncias das delegacias especializadas ou nas chamadas delegacias comuns, ou mesmo acionando as comissões dentro da OAB, Ministério Público, Defensoria, mobilização social, entrar em contato com as redes de comunicação, denunciar na internet. A questão da segurança pública, o contexto de violência, ele foi um dos grandes assuntos e temas do movimento Atitude Afro foi a questão da segurança pública. Né? Porque há uma hostilização e a partir do momento que você tem seguidos extermínios de determinados sujeitos da comunidade, você tem um problema de proteger a comunidade. E aí o Estado, o governo precisa ser acionado, as polícias precisam ser reformadas numa outra forma de compreender e de abordar e de interpretar, inclusive, né, quando essas denúncias chegam. Política de laicidade do Estado. O Estado é laico, mas ele precisa de política de laicidade. Precisa se articular que o Estado e seus representantes não optem por colocar a sua visão religiosa na hora de interpretar uma denúncia. Então, se eu sou evangélico em uma igreja que é extremamente fundamentalista, eu não posso desclassificar um afro-religioso que chega lá e diz que ele sofreu intolerância ou racismo religioso. Então, ação de formação com esses agentes, extremamente importante, porque ali vai ser traçado uma nova forma, outra forma de articulação, que são as ações educativas. E aí, a educação antirracista é fundamental dentro de todas as atitudes e ações que foram articuladas pelo grupo. E a imagem, né, a última dimensão das relações, das representações sociais, que são os significados e os sentidos dessas ações. Eu precisava entender como é que os afro-religiosos compreendiam o movimento Atitude Afro. O movimento é muito recente, o grupo é muito recente. Então, que importância ele traz? Né? Já representa o que para a comunidade afro-religiosa? Justiça social, igualdade, transmissão de saberes, formação política ativista, amparo e abraço, resistência, multiplicação de atividades de saberes e descentralização, que é a forma como um coletivo age. Todas as atitudes, todas as decisões não partem de um ponto. Coletivos sociais, eles são sem hierarquia fixa e eles agem de maneira horizontal. Essa é a principal característica e daí a sua complexidade. Porque eu não posso mais entender como uma causa operária. Porque esse operário, ele é branco pobre, ele é negro retinto, ele é pardo, ele é trans, ele tem elas e todas as definições e diversidades dentro desse corpo operário. Eu tenho uma questão de classe, mas eu tenho outras questões que precisam também ser trabalhadas. Eu sou afro-religioso, mas eu tenho uma série de questões, e isso eu tirei uma conversa com o pai Denilson falando sobre o tabagismo, sobre a questão fundiária, sobre a questão de doenças sexualmente transmissíveis e todas as outras questões que estão presentes dentro da comunidade afro. Então não é só a afro-religiosidade, a questão da liberdade religiosa, mas todos os problemas que podem ser pautados e que precisam ser solucionados dentro da comunidade. As imagens são extremamente positivas sobre as ações, a sociedade produz sentidos que expressam solidariedade à religiosidade afro-brasileira, resistência, voz coletiva e luta. Então essas imagens são o que os afro-religiosos me trazem sobre o que são as ações e o próprio elemento e o que é o movimento Atitude Afro Pará. Os elementos da dimensão da imagem, que compõem as representações sociais de afro-religiosos, abarcam uma visão do grupo e das ações desenvolvidas como algo que expressa e materializa ideias de resistência, luta, voz, justiça social, organização coletiva e imagens positivas das ações desenvolvidas pelo grupo. E no quadro geral que a gente viu lá no início, como é que ele ficou no final? Noção de informação para entender o que é racismo religioso. É violência, são os crimes e os crimes de ódio, vamos colocar dessa maneira. E que atitudes, que as ações de enfrentamento representam? Elas são resistência, os temas da segurança pública, direito e justiça social,
a comunicação vai ser extremamente importante. Tá no meio de comunicação, não só na mídia social, mas também nos meios mais tradicionais como rádio e televisão, e a formação política e educacional, que é a educação antirracista pautada pelo coletivo. E que imagem esse grupo traz? Apoio, fortalecimento, organização política, amparo, luta e voz. A um primeiro momento pode ser que não haja, a gente pensar que não há conflito, né? A gente está lidando com pessoas. Mas o conflito vai estar lá presente. Só que a imagem que o movimento Atitude Afro construiu dentro deste contexto de crescente violência na segunda década de 2000, ela foi extremamente importante. Até a professora Ivani, que não está aqui, ela respondeu uma coisa que era sobre os dois processos que fazem parte da representação social, que eu achei interessante. E quando tive contato com a parte teórica, eu, ao observar o que é a atitude, né, o movimento Atitude Afro, de fato é isso, ele é um movimento de atitude. Então a objetivação das representações sobre racismo religioso como crime, como de fato eles entendem essas noções do que eu apresentei até aqui, como crime e atos de violência que expressam a forma como o conceito de racismo por causa da religião é naturalizada pelos afro-religiosos. Essa noção na prática ela é moldada pela forma como os afro-religiosos auxiliam na classificação das formas de discriminação da qual são alvo. Então eles materializam essa noção a partir da realidade violenta em que eles estão sujeitos e que eles tentam combater de maneira articulada. E as suas ideias no cotidiano, na vida, como é que elas se ancoram? Como é que eu vejo isso no cotidiano sendo materializado? Através das suas atitudes, expresso pelo seu nome Atitude Afro. As suas ações sociais contra a violência, violações, denúncias, ações educativas e informativas e na busca pelo diálogo, né? O diálogo ele é sempre a forma como o grupo está tentando articular essas ações e sendo sempre de maneira incisiva, afinal você está ali de uma maneira sofrendo determinadas violências, né? E a violência pode ser simbólica, porque numa reunião a pessoa está ali se negando a entender o que você está querendo colocar porque ela está reproduzindo discurso discriminatório em diferentes níveis, né? Eles empreendem as ações ao racismo como uma resposta constante aos ataques que sofrem devido às suas crenças e forma de existir. Buscam ter sua cidadania reconhecida ao levar a informação e dialogar com diferentes setores da sociedade, tal como universidades, o poder público e os demais setores da sociedade. Por fim, gente, a gente consegue compreender na discursividade dos afro-religiosos que esses elementos eles aparecem como crime, violência, ódio, reivindicam os seus direitos e tentam promover não só uma reivindicação, mas uma reformulação do pensamento. O grande interesse de entender ações de movimentos sociais parte da perspectiva decolonial, apesar de eu não inserir a discussão do paradigma decolonial de maneira mais aberta, ele parte sim da forma de tentar entender, não como acadêmicos mais formais compreendem, mas como é que o sujeito ali no cotidiano dele constrói essa noção, que é um pouco do que a gente aprende no programa do PPL Seara. A gente vê como é que o conhecimento e os saberes são formados pelos diferentes sujeitos, em diferentes contextos e com diferentes propósitos. Então o movimento Atitude Afro Pará é reconhecido como um outro capítulo e um momento extremamente importante nesse início de século pelos afro-religiosos em resposta à crescente violência e na construção e reconhecimento da cidadania desses sujeitos e dessas pessoas que estão sempre sob ataques da sociedade em diferentes níveis e de diferentes maneiras, gente. É isso. Obrigado. Se você gostou, curta, compartilha e se inscreve.